No Justiça para Todos de hoje, você vai ver: CNJ divulga resultados parciais da meta número 2. Entra no ar um banco de dados virtual para pesquisa sobre legislação penal brasileira. Plano de gestão para melhorar o funcionamento de varas criminais está em fase final de elaboração. Começam os preparativos para a 4ª Semana Nacional da Conciliação. Conselheiro do CNJ lança livro em Brasília. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Está perto de terminar o prazo para o cumprimento da meta número 2, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça para o Poder Judiciário. Um mês antes do encerramento do prazo, o CNJ já anunciou resultados. Segundo o levantamento do CNJ, 9 tribunais já conseguiram julgar todos os processos distribuídos até dezembro de 2005. 29 tribunais têm menos de 100 processos pendentes. 18 tribunais têm entre 100 e 1.000 processos. No total, mais de 1.800.000 processos já foram julgados. Segundo o presidente do CNJ, ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal já está com 41% dos processos da meta 2 julgados. No entanto, ele ressaltou que é possível que alguns tribunais não tenham dado a devida atenção ao cumprimento da meta. Nós fixamos essa orientação ainda no início de fevereiro, lá em Belo Horizonte. É possível que alguns tribunais não tenham tomado as medidas necessárias no início e daí talvez este reclamo, este registro de um certo atraso. Mas o importante é que nós estamos também aprendendo muito com a meta 2, trazendo essa ideia de uma administração gerencial também para o âmbito do processo. Necessidade de que cada unidade judicial, cada vara, cada comarca, cada tribunal seja orientado com base no tempo do processo. A expectativa do ministro é que até o final do ano todos os processos tenham sido julgados. Essa é a nossa expectativa. Se não cumprirmos integralmente a meta, certamente ficaremos muito próximos do seu cumprimento total. E a gente está vendo esse resultado positivo, as pessoas reconhecendo que o judiciário está quebrando essa monotonia, né, de um ritmo muito lento. O plano de gestão para melhorar o sistema de execução penal do país já está na fase de ajustes para a implementação. O plano foi elaborado pelo grupo de trabalho, coordenado pelo conselheiro do CNJ, Walter Nunes, e por uma equipe de 7 juízes estaduais e federais. O grupo de trabalho foi criado pelo CNJ com a proposta de elaborar um plano estratégico de gestão para melhorar o funcionamento das varas criminais e de execução penal. A ideia de criar o grupo surgiu depois que foram encontrados problemas pelos mutirões carcerários promovidos pelo CNJ em diversos estados brasileiros, relacionados principalmente ao excesso de prazo na concessão de benefícios a detentos, em descumprimento à Lei de Execuções Penais. Essa preocupação do CNJ com o sistema carcerário, ele é um grande aprendizado, né, sobre vários aspectos, né, e nos pôs a pensar em relação à efetividade da justiça criminal. Né. Quando nós encontramos presos há tantos anos aguardando julgamento, né, presos de 14 anos, de 11 anos, presos há 3 anos sem denúncia, isso nos põe a refletir sobre o nosso modelo de funcionamento da justiça criminal. Como está funcionando ou como não está funcionando. Os mutirões carcerários e também as inspeções feitas pela Corregedoria Nacional do CNJ identificou uma série de problemas no funcionamento das varas criminais. Tem identificado uma necessidade melhor gestão em geral no Poder Judiciário, mas especificamente o problema mais agudo é exatamente na matéria criminal. É uma falta de controle no que diz respeito à execução penal, notadamente no aspecto de cumprimento de pena. Pessoas que não deveriam estar mais no presídio, que lá estão, pela falta de um melhor acompanhamento dos processos dessas pessoas. Com relação às varas criminais em geral, tem se identificado a necessidade de se pensar ou de se padronizar rotinas no sentido de otimizar esse tipo de prestação jurisdicional. Uma vara não pode
ter menos de X servidores em função do número X de processos que estão lá tramitando. Uma vara com X processos não pode atuar, não pode operar sem que tenha um juiz dedicado exclusivamente àquela vara, ou 2 juízes, ou 3 juízes. A resolução tem que dizer isso. Para ilustrar, nós temos uma vara de Tribunal do Júri, que fica na região metropolitana de Recife, a Jaboatão dos Guararapes, que tramita nessa vara 2.600 processos de competência do Tribunal do Júri. 460 são presos. Mais de 1.000 processos estão na meta 2, ou seja, são processos anteriores a dezembro de 2005. E tem uma juíza apenas. Nós já sabemos de antemão que uma juíza não dará conta desse número de processos. Precisa de mais juízes. Precisa de mais. Tem 10 servidores. Não tem como. Nós sabemos que a jurisdição criminal ela é pesada e em vara do tribunal, em competência do Tribunal do Júri, é mais pesada ainda. Então precisa de mais juízes lá atuando, precisa de mais servidores lá atuando, precisa de uma estrutura de tecnologia mais adequada. Tudo isso tem que ser verificado e tudo isso vai ser objeto dessa preocupação do conselheiro Walter no seu grupo de trabalho. Depois de alguns meses de estudo e discussões, o grupo de trabalho apresentou um relatório com medidas concretas normativas para melhorar o funcionamento dessas varas. O relatório está dividido em 5 partes, que são compostas por plano de gestão para a melhoria da prestação jurisdicional na área processual penal, plano para as varas de execução criminal, plano para a estrutura física e pessoal da vara criminal, plano na área de tecnologia da informação e a elaboração de propostas de alterações legislativas em matéria processual penal. Uma das propostas de alteração legislativa diz respeito ao monitoramento eletrônico para o cumprimento da pena em regime domiciliar. Essa alternativa seria utilizada para pessoas beneficiadas com regime aberto, que geralmente trabalham durante o dia e à noite devem retornar a albergues. Outra mudança legislativa seria a redefinição do papel da fiança no sistema processual, com a possibilidade de pagamento de fiança para crimes como lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Há também a sugestão de criação de um sistema de proteção e assistência aos juízes em situação de risco e o apoio do CNJ ao projeto de lei 3.491 de 2008, que tramita na Câmara dos Deputados e prevê a criação de um Fundo Nacional de Segurança da Justiça Federal. A grande missão do CNJ é ele trabalhar o judiciário como um todo. Ele buscar não só elaborar uma política judicial, que é isso que o CNJ tem feito, a partir do momento que ele definir um plano estratégico para o judiciário, de modo que a gente tem um nivelamento, a gente tem um padrão de judiciário. E um padrão com a qualidade que se espera, que a sociedade de hoje exige para o judiciário, compassado aí com as necessidades da sociedade. Diante disso, esse plano de gestão, ele procura esse nivelamento, estabelecer a estrutura mínima, rotinas, né, a padronização do serviço, o parque de informática, sistemas eletrônicos compartilhados entre todos os segmentos do judiciário. Depois da apresentação do relatório, o grupo de trabalho se reuniu novamente no CNJ para acertar os detalhes finais para a implementação do plano de gestão. A gente tem a preocupação de não só apresentar um judiciário mais célere e de maior qualidade, melhor planejado, mas também de enfrentar questões que a gente está vivenciando no dia a dia, né? Os abusos ou situações de pessoas recolhidas indevidamente aos presídios, como estão sendo revelados nos mutirões carcerários, que é uma coisa que a gente espera tentar resolver com esse melhor controle, com o desenvolvimento de sistemas eletrônicos e mesmo em ponto, por exemplo, que um juiz faça uma inspeção anual em todos os processos lá existentes. Estabelecer um número máximo de processos em execução, para que permita que haja o controle, que o juiz tenha a possibilidade de controlar
todos esses processos, todas essas pessoas que estão presas e estão sob a responsabilidade dele. Assumir essa responsabilidade quanto ao tempo de permanência da pessoa no presídio. Estudantes e profissionais do direito têm agora uma ferramenta importante para ajudar na pesquisa sobre a legislação penal brasileira. Um banco de dados virtual sobre o tema já está disponível no portal do Ministério da Justiça. O Cispenas, como foi batizado, é um software que mostra, além de informações sobre crimes, as alternativas possíveis à prisão. Permite fazer pesquisas por ano de criação das leis, penas máximas e mínimas ou palavras-chave. Também oferece ferramenta para a realização de simulações para propostas de alteração legislativa. Mais uma forma ágil e didática de pesquisas e consultas para o judiciário. Os juízes, eles podem, quando eles vão aplicar um benefício ou calcular a pena do réu, que eles, nessa fase de aplicação da pena, eles conseguem visualizar todos os benefícios que são aplicados, eles conseguem avaliar o impacto da pena que está sendo concedida àquele réu. Então, no dia a dia, na hora de formular a sentença, de aplicar a pena, é muito importante eles já saberem quais são os benefícios que vão ser concedidos, quais não vão ser, aquela pena concreta, qual vai ser o impacto para o réu. Então, eu acho que para o judiciário é bem interessante. O software é resultado de um projeto chamado Pensando o Direito, do governo, que promove parcerias entre o Ministério e faculdades do país, por meio do financiamento de projetos de pesquisa que criem ou melhorem atividades da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, sobre temas considerados prioritários. O banco de dados oferece a quem acessá-lo detalhes da legislação penal brasileira. Um recurso que pode facilitar, por exemplo, a um legislador na hora de criar ou modificar uma lei. Basta entrar no site e procurar as informações. Se um deputado ele apresenta uma proposta para aumentar a pena máxima de 2 para 3 anos para eu considerar um crime de menor potencial ofensivo, eu consigo fazer uma simulação no sistema que vai me dizer todos os tipos penais. Quer dizer, até 2 anos eu teria esses tipos penais, até 3 anos eu tenho mais esses tipos penais. E aí eu consigo saber qual vai ser o impacto disso, por exemplo, no juizado especial, né? Vai crescer o movimento, eu tenho condições de dar vazão para essa demanda que vai chegar quando eu aumento a pena de 2 para 3 anos. Eu consigo visualizar isso e argumentar melhor com o congressista que é melhor não fazer aquela alteração ou que aquela alteração vai ter um impacto muito grande, ou então apoiar aquela alteração se ela for benéfica. E veja no próximo bloco, começam os preparativos para a 4ª Semana Nacional da Conciliação. Não saia daí, eu volto logo após o intervalo. É sempre importante guardar um dinheirinho. Pensando nisso, a Caixa criou essa turma. Pensando nisso, a Caixa criou essa turma aqui. Aproveite o 13º e invista na poupança da Caixa. No depósito, você ainda pode ganhar um poupançudo. Você sabe, né? Poupança é na Caixa. Vem! Está agendada para o início de dezembro a Semana Nacional da Conciliação. É a 4ª vez consecutiva que o CNJ realiza esse grande mutirão em todo o país para tentar solucionar litígios, estimular acordos e, com isso, desafogar os tribunais. Conciliação, com ela todo mundo ganha. Ganha o cidadão, ganha justiça e ganha o país. Esse é o slogan deste ano da Semana Nacional de Conciliação, marcada para o período de 7 a 11 de dezembro nos tribunais brasileiros. Com esse processo, as partes chegam a um acordo de forma efetiva e com satisfação. No ano passado, 70 milhões de processos passaram pelo judiciário, 305 mil audiências de conciliação foram realizadas, o que resultou em 105 mil acordos. O valor total das negociações ficou em aproximadamente R$1 milhão.
A expectativa para este ano é que o número de audiências e acordos seja ampliado em relação a 2008. A cada ano que a conciliação é realizada, a expectativa que você tem é herdar aquilo que já foi feito nos anos anteriores. Ou seja, nós temos um processo em evolução capitalizando aquilo que ele já maturou. Então, se no ano passado nós tivemos 305 mil audiências, nós esperamos ter esse ano um número maior. E da mesma forma, em relação aos acordos realizados, a gente espera que se ultrapasse esse montante de 135 mil acordos. A nossa expectativa é que esse processo ele venha ampliado, que ele venha necessariamente com uma melhoria em relação ao que foi realizado anteriormente. Até porque nós estamos buscando quem são os grupos potenciais para efeito de conciliação, né? E trabalhando já na efetividade do resultado da conciliação também. Para a conselheira Morgana, a conciliação é um processo de convencimento que deve ser debatido por diversos ramos do direito e da sociedade. Como a conciliação é uma cultura, é um processo que necessita ser não apenas aprimorado, como ser divulgado, ele necessita ser depurado por essa sociedade, para que ela possa, com o tempo sim, isso estar dentro de um calendário que é o normal, que é o padrão, porque isso fará parte dessa cultura. E por falar em conciliação, está no Senado o projeto de lei que prevê a possibilidade de se utilizar conciliadores nos juizados especiais federais. A proposta foi sugerida pela AJUF quando o projeto número 118 de 2005 estava em análise na CCJ da Câmara dos Deputados, relatada pelo deputado Flávio Dino. O próximo passo para viabilizar o projeto será a votação em plenário. Acompanhe agora a nossa agenda com eventos na área jurídica programados para este mês. Encontro Brasileiro de Corregedorias Federais será nos dias 25 e 26 deste mês no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. As inscrições vão até o dia 22. O encontro é resultado de uma parceria entre o CNJ, a Controladoria Geral da União e o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. As inscrições podem ser feitas no portal do CNJ, www.cnj.jus.br. Fórum Brasileiro de Direito Público. O evento será realizado nos dias 25, 26 e 27 em Gramado, no Rio Grande do Sul. Informações pelo telefone 31 21 21 4909. Congresso Brasileiro de Direito Processual Civil e Direito Processual Civil nos Tribunais Superiores. O evento vai acontecer também nos dias 25, 26 e 27, mas em Brasília. Outras informações pelo telefone 61 3366 1136. Sexto Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. O encontro será realizado entre os dias 18 e 20 deste mês em Goiânia, Goiás. O fórum é promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. Outras informações pelo endereço eletrônico www.ajuf.org.br/eventos. Lançado o livro do constitucionalista e conselheiro do CNJ, Marcelo Neves. Espere um pouco, nós voltamos já já, é só um instante. É sempre importante guardar um dinheirinho. Pensando nisso, a Caixa criou essa turma. Pensando nisso, a Caixa criou essa turma aqui. Aproveite o 13º e invista na poupança da Caixa. No depósito, você ainda pode ganhar um poupançudo. Você sabe, né? Poupança é na Caixa. Vem! A AJUF vai participar da audiência pública sobre políticas de ação afirmativa de reserva de vagas no ensino superior, que será promovida pelo Supremo Tribunal Federal no próximo ano. A audiência vai discutir a constitucionalidade da reserva de vagas nas universidades públicas, a partir de critérios raciais, as chamadas cotas. Transconstitucionalismo. Esse é o título do novo livro do conselheiro do CNJ, Marcelo da Costa Pinto Neves. A obra foi lançada em 3 capitais, começando por Brasília.
O lançamento do livro ocorreu na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. A publicação analisa a globalização do direito constitucional e traz ao leitor informações sobre o contexto histórico relacionado ao surgimento da teoria. Na obra, o conselheiro do CNJ, Marcelo Neves, explica que o conceito do transconstitucionalismo está relacionado aos diversos problemas das ordens jurídicas e não se trata de constitucionalismo internacional, transnacional, supranacional, estatal ou local. De acordo com Marcelo Neves, a publicação trata de problemas que o Estado não pode resolver isoladamente. Casos em que problemas constitucionais referentes à liberdade, ao meio ambiente, as liberdades, a liberdade de imprensa, o direito à vida, esses problemas estão interconectados e não há uma ordem jurídica que tenha a última ratio, que possa decidir definitivamente em última instância. Por exemplo, situações como pneumático, que o Supremo decidiu sobre a importação de pneumáticos usados recauchutados numa ADPF. Mas, ao mesmo tempo, se discutia esse problema no Mercosul, na OMC, então essas ordens estão no diálogo transconstitucional. O texto que deu origem à publicação foi apresentado pelo conselheiro como tese para o concurso de professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Marcelo Neves é livre-docente pela Universidade de Friburgo, na Suíça, e doutor em Direito pela Universidade de Bremen, na Alemanha. Atualmente é professor da USP e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O livro Transconstitucionalismo é uma publicação da editora Martins Fontes. Eu afirmo no fim do meu livro que realmente toda ordem, toda compreensão do mundo, seja da transnacional, internacional, estatal e mesmo local dos índios, por exemplo, a autocompreensão normativa, por exemplo, de índios e Yanomami, que eles muitas vezes têm uma compreensão de matar crianças. Crianças, por exemplo, que nascem com certos defeitos físicos. Para a gente é totalmente inconstitucional, mas nós não podemos simplesmente descriminalizar essas comunidades nativas impondo a nossa ordem. Tem que haver um diálogo transconstitucional, mesmo que lá do outro lado não haja essa compreensão como a nossa. O Conselho da Justiça Federal se reuniu em Brasília. Na ocasião, a AJUF manifestou apoio ao pedido formulado pela AJUFER, AJUFERGS, APAJUF e AJUFESC para que o cargo de secretário-geral do CJF seja ocupado por um juiz federal indicado pelo presidente do colegiado. O pedido foi incluído na pauta, mas a decisão ficou para outra sessão do CJF, porque houve pedido de vista. Ainda na sessão foi examinada outra solicitação da AJUF. O Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Francisco Falcão, examinou o pedido e reconheceu aos juízes federais vinculados à 2ª Região, que sejam removidos ou promovidos, o direito ao recebimento de ajuda de custo, acrescida do pagamento das despesas com transporte do magistrado e sua família, compreendendo passagem, mobiliário e bagagem, na forma da resolução número 4 do CJF. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelos demais conselheiros. E hoje nós ficamos por aqui. O Justiça para Todos pode ser visto também pela internet. Basta acessar o site da AJUF, www.ajuf.org.br. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Você vai ver no Justiça para Todos desta semana. CNJ divulga resultados parciais da meta número 2. Entra no ar um banco de dados virtual para pesquisa sobre legislação penal brasileira.
plano de gestão para melhorar o funcionamento de varas criminais está em fase final de elaboração. Começam os preparativos para a 4ª Semana Nacional da Conciliação. Conselheiro do CNJ lança livro em Brasília. Esperamos você. Até lá!